hoje eu tava pensando isso, assim, nas minhas grandes ondas que eu já passei, né, os meus momentos, assim, que eu não conseguia enxergar a luz do outro lado, eu fui convidada, assim como todos nós que estamos passando por um momento difícil, somos convidados a encontrar a luz do lado de dentro. Porque não é sempre que a gente enxerga do lado de fora mesmo. Tem vezes que fica tudo escuro, tem vezes que a gente não sabe, né, para onde caminhar, não sabe para onde seguir. Mas você pode acender a sua própria luz. Você pode encontrar em você a força que você precisa para atravessar essa onda. Então, quando, né, eu estava passando nessas minhas grandes ondas, eu entendi que era um convite, na verdade. Um convite de eu acender a minha própria luz. Né? E se eu ilumino a minha própria luz, se eu deixo a minha própria alma iluminar o caminho, as coisas se tornam um pouco mais leves, né? Um pouco mais fáceis. E o que eu quero te dizer é que você tem essa capacidade de acender a sua própria luz. Né? Principalmente quando a gente entra nesse universo da espiritualidade, onde a gente realmente entende que todos nós, né, temos luz e todos nós temos sombra, mas que principalmente agora se falando da luz, né? Tantas rodas a gente fala da sombra, mas hoje eu queria falar da luz, que você precisa reconhecer que essa luz ela mora em você. Não é porque você está passando por um momento muito difícil e que as pedras estão tampando a sua luz que ela não exista. Ela continua aí, né? Ela está aí só esperando que você a reconheça para que ela de fato ilumine o seu caminho. E quando a gente começa a entender isso, né, que a luz ela continua lá do outro lado a nos esperar depois da onda, né, a gente de fato continua a navegar. Né? A gente não vai parar porque a onda tá vindo. A gente vai avançar porque a gente vai viver exatamente o que a gente precisa viver. Né? Não existe assim um acaso, um não era para ter acontecido. Isso não existe. Esse pensamento, ele só nos tira do momento presente. Né? E talvez o sofrimento esteja nisso, né? A gente querer estar em um lugar que não seja o que a gente está agora, a gente querer sentir uma coisa que não seja o que a gente está sentindo agora, e a gente querer viver uma coisa que a gente não está vivendo agora. Né? Tá querendo estar e viver e sentir uma coisa diferente do que a gente tem, sendo que a felicidade ela só existe no aqui, agora, com o que a gente tem agora, com essas possibilidades, com esses pensamentos, com essa pessoa, né? Não tem como a gente imaginar, até porque é o nosso ego que gosta disso, né? O nosso ego ele nunca está satisfeito. Você pensa que você quer chegar num lugar, quando você chega lá você quer ir para outro. E aí você pensa que você quer sentir uma coisa, e quando você sente isso você quer ir para outro sentimento. Então, quando a gente começa a entender, né, que esse descontentamento é uma coisa muito mais do ego do que do ser, o ser ele quer viver o presente, o ser ele só é, né? O ser ele não vai ou ficou, o ser está, é, aqui, agora, né? Nada é, tudo está, porque tudo muda o tempo todo. Mas se a gente começa a entender esse papel do ego que quer o tempo todo nos tirar do momento presente, a gente realmente entende o mistério que existe em habitar o agora, né? A nossa mente, ela tá sempre no passado ou no futuro, né? O que aconteceu ou o que vai acontecer. Mas e o que tá acontecendo agora, aqui? Então, eu comecei a entender isso, que o sofrimento, ele também nos convida, né? Assim como nos convida a acender a nossa própria luz, a entender que a gente tem sim a força que a gente precisa para avançar, né? Para aguentar as coisas que a gente passa. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, não se coloque no lugar de vítima de pensar, poxa, eu não vou dar conta disso. Você vai sim, você vai dar conta disso, porque você está vivendo exatamente o que você precisa viver agora, sabe? E quando eu entendi isso, né, pensando também que eu não ia dar conta, eu recebi mais um convite de viver o meu fortalecimento. Né? Você tá com você até o final. Não pense que você não é capaz. Não pense que você não vai dar conta. Não pense que isso que não é pra você, que é por acaso. Muito pelo contrário, se fortaleça. Saiba que você vai vencer todas as provas que você tiver que vencer a partir desse fortalecimento. Né? Quando a gente entra assim na espiritualidade, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, realmente as descobertas elas são muito inesperadas, né? A gente vai descobrindo coisas sobre nós mesmos que a gente nem imaginava que poderia estar ali, a gente nem imaginava que existiria, né? Mas essas coisas vão dando sentido, sabe, a essa caminhada, vão te ajudando a se fortalecer, vão te ajudando a realmente dar conta da grandiosidade da tua alma, né? Eu sei que isso é pouco falado, né, pra gente
até a gente realmente descobrir, né? Nós viemos de uma criação, de uma cultura onde tantas vozes são importantes, né? Tantas pessoas nos falam tantas coisas e que escutar a nossa própria voz passa a ser um desafio. Mas eu te entendo. Eu também passei por aí. Na verdade, eu passo por aí até hoje, né? Onde eu tento descobrir qual voz é a minha e qual voz, né, é a de outras pessoas que ainda existem dentro de mim. E o que eu faço para descobrir qual é a minha própria voz, né? Eu tento silenciar as outras, para que a minha possa sobressair, para que eu possa realmente entender, né, o que eu quero, qual é a minha vontade, para onde o meu coração me indica, né?